Depois de 6 semanas de um duro conflito social, manifestações de massas, encerramento de ruas, violência urbana em Guadalupe, impõem-se algumas questões. Será necessário no futuro cortar as amarras que ligam França e Guadalupe? Quer Guadalupe separar-se da União Europeia? No mercado de Gorgeta-Parapitre procuramos algumas respostas. Para responder melhor às necessidades económica e política do ultramar francês, será necessário descentralizar, dar mais autonomia política, dar mais poder decisor ao poder local? Claro, se houver maior poder de decisão local, será melhor para todos os guadalupenses, para que comecem a preocupar-se consigo mesmos. No referendo de 2003, quase 3/4 dos eleitores estavam contra uma evolução estatutária, contra mais autonomia política. E hoje? Está na altura de decidirmos por nós próprios. Não faz sentido que as nossas decisões sejam tomadas a 8.000 quilómetros de distância. Não se faz nada de forma equitativa. Os nossos jovens estão à deriva, as crianças desorientadas, os mais velhos morrem sozinhos nas suas casas como cães. Tudo porque não está a ser posta em prática uma política social correta. Sou a favor da independência da Guadalupe. As reivindicações e desabafos dos populares não se fazem abertamente, mas o presidente da região não tem problemas em afirmar que fica furioso quando ouve falar em colónias. Em abril, os Estados Gerais vão começar a debater na ilha o futuro de Guadalupe. É preciso o Guadalupe pôr mãos à obra porque este conflito é prejudicial para a sua economia, mas é também negativo para a sua imagem e para a coesão social. Os Estados Gerais, anunciados pelo Presidente da República, consistem num vasto debate que evocará, que abordará tudo, incluindo a fixação dos preços, o diálogo social, as questões de governação. A questão institucional, através da governação, estará na ordem do dia nestes Estados Gerais. A população tem dificuldade em encontrar-se no labirinto dos múltiplos poderes políticos e competências cruzadas. Na ilha, ao lado do presidente da região, representante de França, há o Conselho Geral do Departamento de Guadalupe e o Conselho Regional da Região de Guadalupe. Segundo os peritos, este sistema é ineficiente e caro. O presidente socialista do Conselho Regional pede uma reforma das instituições de forma a que se crie uma Assembleia Única do Poder Local e propõe a realização de um referendo. Este político considera que os Estados Gerais podem ser úteis. Para compreender a necessidade destes Estados Gerais, é preciso conhecer um pouco da história mais e menos recente. Depois da abolição da escravatura, as estruturas não mudaram verdadeiramente, porque os grandes proprietários, os grandes empresários, são na sua maioria brancos, descendentes dos colonos ou dos esclavagistas. Chefs d'entreprise, ils sont souvent blancs, descendants très souvent de colons. É necessário quebrar os monopólios. É necessária uma competição mais livre e menos, digamos, distorcida. É necessário resolver os problemas sociais, as injustiças, as desigualdades, as diferenças entre os que possuem tudo e os que têm muito pouco. Depois há o problema político. O problema do quadro estatutário e institucional. Devemos permanecer no quadro atual ou devemos evoluir e sair da Europa? Faut-il évoluer? Et si on évolue, faut-il sortir de l'Europe? Nadine e Sylvie nasceram em Guadalupe, mas aos 3 anos as suas famílias partiram para Paris. Há 4 anos regressaram, mas ficaram desencantadas. Em Paris trabalhavam, aqui estão desempregadas. Nenhuma das duas quer separar-se de França e da Europa, mas querem uma mudança radical das políticas de contratação. Exigem que os guadalupenses estejam em primeiro lugar. Quando as grandes empresas se instalam aqui, trazem empregados da França metropolitana. Mas aqui também há pessoas que querem trabalhar. Deveriam contratar, antes de mais, pessoas de Guadalupe.
Por exemplo, o hotel de Fort Royal. A maioria dos trabalhadores são suecos. Isso não é inacreditável quando temos aqui jovens desesperados? Nós mesmas? A única coisa que pedimos é um trabalho. Apresentei uma candidatura de trabalho nesse hotel e perguntaram-me se falava sueco. Depois quiseram saber se falava inglês. Disse que tinha pena, mas não. Eu estava a candidatar-me para arrumar os quartos. Não sei se para fazer camas e limpar casas de banho é preciso falar inglês ou sueco, mas aparentemente sim. O hotel esteve fechado durante alguns anos e reabriu depois de uma renovação que custou 23 milhões de euros, uma parte vinda de fundos europeus. Um quarto da população de Guadalupe está desempregada. Guadalupe faz parte da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa. O secretário-geral deste organismo afirma que, relativamente a outras regiões autónomas, como a Madeira, Açores e Canárias, o que não permite o desenvolvimento das regiões ultramarinas francesas é o facto de subsistir um estatuto neocolonialista. O presidente da região de Guadalupe e o professor de Ciências Políticas e perito em questões institucionais, Fred Renaud, partilham este ponto de vista. Ambos recomendam maior autonomia legislativa e fiscal e primazia à contratação de trabalhadores locais. Penso que uma maior responsabilidade e autonomia local será favorável às regiões francesas ultraperiféricas. Podemos estar num espaço francês, mas aceitar que, tendo competências iguais, temos um interlocutor local. No centro da problemática está a questão de como sairmos desta centralização francesa permanecendo no centro da Europa. O que nos falta é sairmos daquilo a que se pode chamar de identidade legislativa, aquilo que nos identifica com o modelo francês, com as instituições francesas. Em Guadalupe, na Martinica, na Guiana, precisamos de um modelo adaptado à nossa situação. Naturalmente que as leis francesas se têm que aplicar aqui, mas têm que ser adaptadas. Podemos dotar as coletividades locais de uma política fiscal especial, como nos Açores, Madeira ou Canárias, como se faz atualmente em Saint-Martin, em Saint-Barthélemy, para que haja um controle fiscal a nível local. Há que evoluir, mas sem sair do caminho europeu, porque é fundamental continuar a beneficiar dos fundos estruturais e manter o objetivo da convergência. Provavelmente em abril, o presidente francês Nicolas Sarkozy virá a Guadalupe para lançar os Estados Gerais. Há que ver o que vai sair do debate, se mantém o status quo ou na descentralização ou na autonomia.